ouço sons. Diga aí, galera, mais um programa Diga aí, né? E hoje começamos num som tribal, num som xamânico, né? Mas antes de tudo, eu gostaria que vocês dessem aquele like, comentassem e nos seguissem, né? Façam isso logo, porque se vocês deixarem para o final, muitas vezes vão esquecer. E essa é a forma que vocês têm de colaborar com o nosso projeto, com o programa Diga aí, para nós estarmos sempre trazendo pessoas interessantes para falar para vocês. Diga aí, José. Diga aí, Fábio, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Ó, gente, tô sentindo boas vibrações. Boas vibrações. E hoje, né, é importante, né, falar que vamos trazer uma pessoa para aqui que tem laços familiares, né? Porque eu lhe chamo na intimidade de pajé, tudo mais. Nós vamos trazer um xamã, é isso, Henrique? É isso aí, o nosso amigo xamã, Amaury, né? A Amaury é uma pessoa conhecida aí, inclusive é meu compadre, né? A gente tá tendo essa oportunidade de estar aqui nessa mesa hoje conversando sobre xamanismo, né? Uma pessoa que tem muita coisa para ensinar pra gente e a gente pode cortar isso aí e voltar. Não, a gente vai continuar. Porque o celular de Henrique José tocou. Ele não desligou o celular e tocou, né? Mas assim, além do ativismo, né, de povos originários, que a Amaury é um dos pioneiros também aqui no uso da ayahuasca, né, no estado, ele fez história também, né, na comunidade Catu. E é um personagem de um documentário do Rodrigo Sena. Nosso amigo Rodrigo, que fez um documentário belíssimo, né? Catu, a tradicional família brasileira. Inclusive ele autorizou, a gente ao longo da entrevista, a gente vai usar algumas imagens aí do documentário de Rodrigo para ilustrar a entrevista de hoje, né? Isso, exatamente. E aí, Henrique? Então, nós estamos aqui com o nosso amigo xamã. Amaury, se apresenta aí pra gente, né? Fala aí um pouco. A gente gosta aqui das nossas entrevistas, a gente ouvir também um pouco da história, né? A gente vai conversar sobre xamanismo, mas da sua história. Quem é você? Né? As pessoas saberem, você nasceu em Açu, né? Conta aí pra gente. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Não tem hora para assistir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou, né? Que ninguém está. Nessa encadernação, né? Eu brinco muito. Em vez de, eu chamo de encadernação. Sim. Nasci em Açu, né? De uma família Gugel, né? Sou da família Gugel, onde a vovó era muito matriarcal e teve 5 filhos. Então, cada filho dela ela botava no Vale do Rio Grande do Norte, para ter um monopólio, comprar cera de carnaúba e o algodão. Então, a minha família, né, o papai e outro irmão dele foram para Açu. Então, por isso que eu nasci em Açu. Porque o centro da nossa família é Caraúba, né? Caraúba, Marição, família Gugel. E nisso, me criei em Açu, né? E depois papai se mudou para Natal, né? E aqui em Natal eu estava muito fora do ninho, né? E como minha família é católica, comecei a participar de grupo de jovens e me interessei. Aí queria ser padre. Mas acontece que naquela época, né, 78, estava em moda a questão da teologia da libertação. E eu queria teologia da libertação, que era a área social da igreja. E Natal não tinha muito. O foco mais era em Alagoas e Pernambuco. E aí podemos citar até Frei Beto, Frei Leonardo Boff, né? O próprio Dom Helder Câmara também. Eu cheguei a fazer curso com ele. Então, o que aconteceu? Eu conheci, num desses encontros de jovem, eu conheci Frei Angelino, que era amigo de Leonardo Boff, era teólogo, que tinha um trabalho muito bom em Capiá, Alagoas. E Frei Angelino disse que quando eu quisesse conhecer o trabalho, aí eu aproveitei, né? Juntei um dinheirinho, né? Escondido da mamãe e fugi. Isso foi em 78. Fugi. Aí você foi para morar na comunidade, para ser franciscana.
e estudar a teologia da libertação. Aí lá cheguei aí a Olinda, né? Conheci Dom Hélio, conheci Leonardo Boff, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Aí também lá, imagina, eu burguei, né? Gugel só fazia estudar. Teve uma cena bem interessante, porque lá a gente trabalhava em muito mutirão. A gente ia para a roça. Imagina, eu burguei, não sabia nem que nada era enxada. A menina era caso com. Quando eu levantava a enxada, eu ia junto com a enxada. Isso era, imagina, umas 30 pessoas na roça vendo essa cena, né? Aí eu tive que aprender, né? Então, Capiar, eu digo que Capiar para a minha vida foi um doutorado, porque lá em Capiar, a teologia da libertação, ela valoriza o conhecimento ancestral. Então, Capiar tinha muita rezadeira. E aí, rezadeira me ensinava essa reza para se envoltar. Eu só nunca quis fazer parto porque eu não queria, mas também ela me ensinava. Aprendi a questão de plantas medicinais, pode dizer, aprendi a questão como o Capiar fica perto dos funiões, né? Águas Belas, e o próprio Angelino, todo ano ia a Águas Belas para abrir o ritual sagrado dele, porque eles queriam. Então, eu aprendi muitas coisas com o pajé do Funiô, Casa da Amizade que... Então, seu contato com o xamanismo, você diria que começou aí? Foi. E outra coisa Na época você ainda era católico, mas você começou a se interessar pela... Porque pela curiosidade. Como bom pisciano, né? Peixe adora novidade. Então, o que chama de xamanismo hoje em dia... Não, mas vamos chegar na sua... Eu quero que você fale da sua história, né, Fábio? Depois a gente... Depois, lá na frente, a gente conversa de xamanismo. Então, pronto. Aí, aprendi muito com os funiões, né? Aprendi com as rezadeiras do local. E nessa altura do campeonato, eu teria que decidir, porque eu não podia passar mais tempo em Capiar. Eu teria que ficar enclausurado, como eu ia ser monte, em Olinda, Dom Helder Câmara. No mosteiro. Assim, aí nisso, a mamãe liga para mim dizendo que eu tinha passado no antigo IBDF. No concurso. No concurso. Antes de viajar, você tinha feito esse concurso. Tinha feito. Aí eu disse, pronto, foi a mensagem de Deus, né? Como católico, eu estava rezando que eu não queria ser enclausurado, porque eu gostei muito de Capiar, e nem eu podia ficar em Capiar. Então, pronto, o sinal, porque eu vou para um órgão que trabalha com o meio ambiente. Com o meio ambiente. Aí você vê como o Cosme é danado. Se eu não tivesse fugido, eu não tinha pegado o IBDF, porque o IBDF eu trabalhava com o quê? Agropecuária. No IBDF eu trabalhava com enxada, aguava. Então, para mim, foi importante. Então você trabalhou com o seu Maurinho? Trabalhei também. O pai de Marilande, né? Marilande Brito, secretária de Cultura do Estado, né? Eu conheci seu Maurinho, ele é amigo do meu pai, era amigo do meu pai, né? A Mauri trabalhou muitos anos hoje o IBAMA, né? E se aposentou pelo IBAMA, né? Mas conta um pouco aí dessa história. Então você voltou para Natal? Aí eu voltei para na realidade não para Natal. Eu voltei para Sul. Aí voltei para Sul. Aí na época trabalhava no IBAMA, agropecuária, que hoje em dia é a Floresta Nacional, produção de muda, mas continuei o trabalho nas comunidades em Açu. Já que eu tinha um embasamento da comunidade de Capiar, eu continuei fazendo trabalho de teologia da libertação na Vertente, que é um bairro carente de Açu, e continuei. Aí depois disso, o IBDF daqui estava precisando de um técnico para fazer as trilhas do Parque das Dunas, que era do IBAMA. Então, a única pessoa que tinha o perfil era eu. Porque o mateiro, como chamava na época, o mateiro, o guia, que hoje em dia é guia, na época ia se aposentar, então ele passou o conhecimento dele, porque o conhecimento que eu tinha era de Caatinga, né? Não de Mata Atlântica, então ele passou o conhecimento. Aí eu vim para Natal
Então, às vezes, eu entrava no Parque das Dunas para dar aula de campo. Entende? Para dar aula de campo no Parque das Dunas. Inclusive, eu tive a oportunidade, né, Maurício, de a gente, de madrugada, bem cedinho, subir ali no Parque das Dunas para fotografar as orquídeas ali, né? Foi. Muito legal. Então, eu trabalhava no Parque das Dunas, aí foi criada a Educação Ambiental do IBAMA. Entende? Que, na realidade, a Educação Ambiental era mais palestra. Eu não trabalhava no IBDF, que hoje em dia é IBAMA, né? Uhum. No IBDF eu trabalhava mais na parte mais de receber o público, dando palestras nas comunidades, dando palestras nas comunidades rurais e pesqueiras do Estado sobre a educação ambiental. E também se vindo como mateiro, né? Como guia, mateiro, né? Que eu gosto muito mais desse nome do que o nome de guia, né? Porque isso remete às tradições, às né? tradições, a nossa ancestralidade, né? O cara que estava ali na frente do mato, abrindo trilha, era mateiro. E outra coisa, ninguém guia ninguém, ia começar a puxar. Ninguém guia ninguém. Exato. É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Não tem piada, sou eu, aquela música que eu acho. Então, aí o que aconteceu também, que como eu entrei no IBAMA e eu já estava assim apaixonado pela questão indígena, o IBAMA me abriu as portas. Porque a partir do IBAMA, eu podia entrar em qualquer tribo. Uhum. Pode dizer, eu tive no Xingu, que é muito complicado, você passei 3 meses no Xingu nu, entende? aprendendo lá com os pajés. Um minuto, isso é muito interessante, porque eu estava curioso em saber como uma pessoa que nasceu no Açu, né, no Vale do Açu, né, A cegonha. que queria ser padre, se ligou à teologia da libertação. Como é que houve esse contato com os índios? Né? Mas foi através do IBDF, o antigo IBDF, atual IBAMA. Né? Continue, desculpe interromper, porque eu achei interessante. Então, pronto, eu consegui, né? Você estava no Xingu. Eu estava no Xingu. Então, o Xingu é complicado você entrar, porque é a tribo que faz de conta que você invadiu o Brasil. Então, os índios continuam do mesmo jeito. Uhum. É um choque cultural. É porque eu não vou entrar em detalhes. Porque o cara pira. O que eu vi no Xingu, cara, depois eu lhe conto nas intimidades. Em off. Você pira. Porque quebra todo o seu conceito de afetividade, de religiosidade. Você jamais volta a ser o que é. E principalmente eu estava em contato com os pajés. Com os pajés. Então. Porque você já tinha, né, Maurício, assim, uma ligação com as plantas. Já. Né, você já usava ervas, né? Já. Agora, só uma observação. Toda planta é de poder. Às vezes as pessoas discriminam. Não. A planta de poder é só a arte. Não. Toda planta. Uma própria cidreira tem o poder. Maracujá tem o poder de cura dela. Então, a gente tem que tirar do nosso vocabulário essa coisa. Não, planta de poder. Não. Planta psicoativa é uma coisa. Planta de poder é outra. É porque o reino vegetal como um todo, ele está aqui para proporcionar, né? Então, eu aprendi muito com os pajés. Entende? Aprendi muito, eu vou dizer. Hoje em dia, eu não sou a pessoa que... Eu sou a pessoa que sou graças aos pajés que eu conheci. A maioria já está no outro plano, né? A maioria já está no outro plano. Mas o conhecimento eu tenho. O que é que você poderia destacar? Porque você fala conhecimento, mas assim, para ser mais específico, já que a gente está numa live que as pessoas têm, né, interesse, curiosidade de... Não, uma coisa que você poderia destacar desse conhecimento que você aprendeu. O conhecimento, o amor à mãe natureza. Uhum. É tanto que a crença gira todo em torno da mãe natureza. E o respeito. A natureza é tão respeitada que jamais
eu vou destruir ela para fazer uma oca para mim, um exemplo, ou uma casa para mim. Não. Primeiro ela. Eu faço minha oca, minha casa, mas primeiro a natureza. Você vai se adaptar. Muito bem, muito bem. Segunda coisa, o amor. É porque amor sem respeito não é amor. Né? O pessoal fala de amor, mas não está falando de amor, porque não tem respeito. Então o amor e o respeito são coisas que andam juntas, né? O amor é sublime, né? Vai mais do que essa bagunça humana. Então, o amor pela natureza é incrível. Entende? Outra coisa fantástica que eu acho, pode dizer, é o respeito aos animais. Pode dizer, os povos ancestrais, os próprios, não mata por matar, só mata só para se alimentar. É diferente da sociedade de consumo, nós mata os bichos. E outra coisa, antes de matar, a gente pede licença, tem um ritual. Até mesmo para eu fazer meu chá, eu peço permissão para que a planta libere. E todas as culturas, né, Mauri, fazem isso, né? O judaísmo tem esse ritual, o islamismo tem esse ritual. Que é a imolação, né? Você tem que, ao sacrificar um animal, você faz todo um ritual para o animal, para purificar, inclusive, aquele alimento, né? Isso. O animal, ele vai servir a uma causa nobre, a uma causa divina, né? Por exemplo, alimentar o corpo ou alimentar a alma, né? Quando nós fazemos oferendas aos Exus, às pombogiras, né? E a imolação animal é com todo respeito. É tanto que o meu Tata Jorge Escritor, ele diz, olha, não bota apelido de animal, não brinque com o animal, respeite o animal e faça da forma correta para não haver um sofrimento ao animal. Então há um encantamento do animal e o animal se dá, né? Porque ele entende também que aquela energia dele vai se juntar a uma divindade. Olha que coisa bonita. É muito bonito. E aprofundando nesse tema, tem uma história belíssima dos parentes da América do Norte, que eu acho lindo. Eu gosto muito de citar esse exemplo, porque às vezes as pessoas criticam. Não, quem no carro come carne é mais evoluído. Isso é frescura. A evolução não tem nada a ver de comer carne, porque as pessoas mais santas que eu conheci em minha vida comia carne. Segunda coisa, andava nu. Não é por aí. Então, os parentes da América do Norte têm uma coisa belíssima. Há muitos séculos atrás, a mãe natureza estava sendo coberta pelo gelo. Os animais viviam em harmonia com os seres humanos. Os seres humanos conversavam com os animais, transavam com os animais, homens e mulheres. Não tinha o clã humano. E nisso, o gelo foi aumentando. E os animais fizeram um grande conselho, convocaram o grande mistério na tradição dos parentes da América do Norte, Deus, e disseram o seguinte: nós amamos os seres humanos. Somos irmãos, mas ele é muito frágil. É diferente de nós, que tem pelo. Então, para a raça humana sobreviver, nós temos uma curta. De livre, espontânea vontade, nós doamos a nossa carne, o nosso pelo, para ele sobreviver, e cortamos a linguagem, para ele formar o próprio clã. Aí os seres humanos agradeceram, sou grato pela compaixão, que é a compaixão, que é do amor. Do amor, né? De vocês por nós. E nós dizemos o seguinte: nós só tiramos a vida de vocês quando for para matar nossa fome. Segunda coisa, antes de matar vocês, a gente faz um ritual. Aí o acordo foi fechado. Então, a partir daí, a linguagem foi cortada, o ser humano começou a procurar as companheiras, né? Aí chegou a época das cavernas. Formou o próprio clã e eles começaram a fazer rituais. Então, a história é justamente
de compaixão e do respeito à mãe natureza vem por aí. Belíssima, por sinal, a história, né? Um Itã. Belíssimo isso não, aí. não é por aí, porque muita gente hoje em dia diz, não, é carne, não, isso é frescura. Para você ser evoluído, você pode comer carne, pode andar nu, pode fazer o que você quiser. Agora, você tem que pagar, existe uma coisa chamada lei do retorno. Pecado na tradição. Toda ação tem uma reação, as consequências, né? Então tudo, a responsabilidade do que a gente faz, né? É isso aí. Mas a gente voltando, Amaury, você estava contando da sua história de trabalhar no IDEMA, de ter no IBAMA, né? de IDEMA, e de ter contato com a cultura dos índios, dos povos originários aqui do Brasil, né? Você teve um contato com os índios aqui do Nordeste, foi no Xingu, foi. né? Os Guaranis eu tive, do Nordeste também eu tive aqui, os Tapeba tive. Apesar que o meu nome, Guaraci Tairaju, Guaraci Pajecatu, foi dado pela a minha grande mestra, Fátima, a pajé de São Francisco, Baía da Traição. Que na época eu não tinha nem contato com Catu, porque meu nome na tradição indígena é Guaraci Pajecatu. Você vê o cosmo como é interessante. Ah, quer dizer que o Catu veio antes. Veio antes. Interessante, eu não sabia. Nem eu tinha nem noção do Catu. Então, ela me passou conhecimento. Apesar que eu me aprofundei em 5 pajés diferentes. Então, aí a minha pergunta é, como é que foi essa sua iniciação? Era exatamente isso que eu estava querendo. Você falou de Fátima, né? Falei, como é que foi a sua... Não, é o seguinte, a tradição indígena, ela é muito fechada. Você, para receber uma iniciação, o pajé... Porque você é um branco, você foi aceito... É bom ir na direção. Ou acertou, né? Você é um branco que foi aceito, né? Existem questões... Conta um pouco dessa história aí. Sim. Então, a tradição indígena, ela é muito fechada. É fechada e é secreta. Pode dizer. E voltando atrás, o nosso defeito é que acha que índio é tudo igual, e não é. Só para ter uma ideia, no Brasil existem 180 línguas. A mesma coisa, a tradição varia. Cada tribo reverencia a mãe natureza de jeito diferente. Qual é o ponto em comum? Todas reverenciam a mãe natureza e todos reverenciam os ancestrais. A diferença é como reverencia, mas é a mesma. Então, o que acontece? Que o pajé, para passar o conhecimento, ele tem que ver sua energia. Você chega na tribo, aí diz, eu quero estudar. Mas ele não tá. Então venha por aqui. Então, saber se o cara quer mesmo, né? Quer mesmo. Então, é algum malandro que quer pegar só o conhecimento e depois dar o chute na bunda, como a maioria faz. Então, ele vê isso. Quando ele sabe que os espíritos, que não é ele, existe uma coisa maior do que nós. Os espíritos é quem nos orienta. E o que é que acontece? Ele começa a passar o conhecimento. Aí você começa a praticar. Começa a praticar. Então, comigo aconteceu isso. E você? Aí uma curiosidade também, né? Porque é uma coisa que eu aprendo, e a gente está sempre aprendendo, a gente tem que estar aberto a isso, né? É que você não pode dar o que você não tem. Você não pode passar o que você não tem. Então você foi iniciado no xamanismo, é isso? Quando chegar em xamanismo, aí eu digo... Certo, você me responde. Então, porque eu estou falando da minha história, porque senão vai cortar. Não, você está certo. É porque realmente eu sou ignorante nesse tema e eu fico curioso querendo entender. Né? A sua primeira iniciação foi em pagelança?
como é que se deu isso aí, nesse contato, porque você disse, olha, eu quero aprender. Aí você foi lá, aí o pajé disse, não, venha cá, deixa eu ver se esse menino... Vem, Tem tá querendo, jeito, tem deixa jeito. ele, venha vindo. Aí quando a ancestralidade dele, os espíritos chegaram e disseram, ó, esse menino tem caminho, futuro, tem futuro, tem caminho, pode começar. Como é que se deu isso? E foi uma iniciação e em quê? Essa é a minha dúvida. Que é o seguinte, a iniciação, o pajé nos ensina a primeira coisa. Como é que você deve se relacionar com os encantados, como na nossa tradição chama de espírito. Primeira coisa que ele ensina é mais um olhar de observação, de você sentir a energia que está ao redor de você. Você não pode interferir na energia, você deve observar. Segunda coisa do aprendizado, a gente tem que ter a humildade. Olha, não sou eu que curo, não é Guaraci Pajé Catu que cura. São os encantados, são os espíritos, eu sou apenas um instrumento. Então eu devo ter a humildade para isso. Depois eu aprofundo mais. Não perco tempo. Então, aí volta na minha história. Então, o que acontece é que, como eu comecei, o IBAMA me abriu as portas para ir para as tribos, o que é que eu fazia? Eu pegava o que tinha aprendido e nos cursos de educação ambiental que eu dava, eu fazia pagelança. Levava tambor, maracá. Fazia um toré. Não dizia. Eu dizia o seguinte. São música indígena que reverencia a mãe natureza. Até evangélico entrava na dança. Sem saber. Mas eu não menti, cara. Eu estava mentindo, eu estava falando a verdade. É música indígena, e queira ou não queira, o ritual indígena é o quê? É ecológico. Sim, é um culto à natureza. É um culto à natureza. Então, para mim, facilitou muito, que não ficar aquelas palestras chatas. Eu botava todo mundo para dançar. É tanto que o próprio doutor Alvamar, né, quando ele ia dar as palestras, ele dizia... Alvamar Furtado, né? Vamos comigo, porque aí ele era doutor e eu fazia parte e ele fazia. Aí contribuiu bastante para meu lado profissional. Tá? Então, eu só me aposentei porque o IBAMA cortou a minha asa. O governo federal, há uns 3 anos atrás, tirou a educação ambiental. Senão, eu morria lá no IBAMA, fazendo o que queria. Então, eu morri. Rapaz, aí outro caso interessante. Já que estamos falando da minha vida pessoal, eu aprontava muito nas palestras. Uma vez, a Alvamar foi convidada. A Valmar era o superintendente do IBAMA aqui no Rio Grande do Norte. Disse, a Valmar é o seguinte, eu não posso dar palestra, você vai dar. Imagina onde. Que é budista, viu? Alvamar é budista. Por isso que a gente se relacionava bem, porque budismo aceita, né? Respeita, né? Uhum. Imagina, no lugar do genocídio. Toda a vida eu achei uma babaquice aquilo. A Igreja Católica, os mártires de Cunhaú, lá, Canguaretama. E toda a vida eu era doido para fazer. É porque a história só se conta uma versão, vamos dizer assim, só se conta um lado da história, né? O lado dos vencedores. Sempre, né? Não se conta a história completa, né? Foi os potiguares. E aí eu disse, pronto, chegou o momento. O que foi que eu fiz? De educação, eu comecei a falar. Aí disse, é uma pena. A gente nós não respeitamos a tradição. Já pensou? O Brasil seria potência mundial em toda a área de conhecimento se a gente respeitasse o conhecimento ancestral.
Um exemplo bem claro é aqui onde nós estamos. Porque o nosso povo não sabia o que estava acontecendo, não. Primeiro que a tradição dele era outra. E outra coisa, os holandeses fizeram a cabeça dos índios para invadir. Por coincidência, está na hora de uma missa. Mas, então, tá na hora de nós deixar essa visão de lado. Respeitar todas as tradições dos outros e tirar o melhor, que a tradição. Então, nesse momento, vamos todo mundo se ajoelhar e pedir perdão pelo massacre. Meu amigo, quando eu comecei, Pode bater. quando eu comecei a tocar o tambor, e disse, ó, o tambor significa as batidas do coração da Mãe Terra, que é amor e compaixão. Então, que a energia de cura volte por onde? Quando eu fiz isso, os portais se abriram. Eu estava no genocídio. Nossa Senhora. Imagine a energia que veio. Porque a tradição diz que eu tenho que fazer o resgate de alma. Porque a energia fica. Imagina quantos séculos se passam. Então fica brigando. Estava aprisionada. Aprisionada. E você conseguiu, sair do corpo pelos portais para encaminhar. Só com a batida do tambor. É porque as ondas sonoras, elas vibram energeticamente. Abriu os portais. Aí eu comecei a conversar. Nós estamos em outra época, vamos voltar ao amor, à compaixão. O nosso reverencial é a Mãe Natureza. Por ela matava todo ser humano, que é o pior bicho que tem, mas ela perdoa. Então, vamos deixar o passado de lado e vamos voltar para o amor. Vão na luz. Quando eu disse, seu pai, desmaiei. Aí correram. Aí tá assim, não, tô bem também. Então, foi foda. Eu acho que poucas pessoas entenderam o que aconteceu. Não, poucas pessoas sabem desse episódio. E é bom, viu, Henrique, até contextualizar para quem está assistindo, né, que é um massacre que aconteceu, eu acho, se eu não me engano, século XIV, não, até antes. Não lembro assim, datas. Enfim, no Rio Grande do Norte, um massacre por índios potiguaras, não é isso? Eles entraram numa missa que teve aqui na cidade de Canguaretama. Tem um local lá, a igreja. E eles, como é que se diz? Eles estavam insuflados pelos holandeses. Que o índio não sabia. A mando de Jacó Rabin. Foi. Então vejam isso na história. Que tinham, dias anteriores, tinham feito um massacre na aldeia. Foi. Isso. Tinham matado mulheres e crianças na aldeia. E os índios estavam indo como uma retaliação, uma vingança do massacre que eles tinham sofrido. Para os portugueses. Né? E aí houve esse massacre, né, que é conhecido, né? E o que a Mauri está falando é que ele foi nesse local, fez um ritual. Com esse ritual, ele conseguiu, né, estar no local. Né? Eu acredito que ele estava lá na época também. É possível. Encadernado na época. Eu entendi assim. É possível. E aí foi feito um resgate desses espíritos que estavam aprisionados no local. Inclusive, eu já fui no local há um tempo. Eu também já fui. É de uma energia. Pesada. É uma energia muito Se densa. Se você não lá, estiver né? muito bem firme na oração e na fé, você se lasca. Então, aí, terminando a história, aí eu disse, pronto, você expulso. Mas que nada, o arcebispo, na época que eu não me lembro, eu faço as coisas e deleto do juiz. Ligou para o Vamar, para o Ibama, né, agradecendo a ótima palestra que o técnico tinha dado. Então,
Eu uso muito a questão desse simbolismo, né? Sim. Nas minhas palestras, até hoje, que me convida para falar sobre a educação ambiental, que é a minha área, eu começo justamente reverenciando os postos ancestrais, porque é a base, né? A nossa base é a mãe natureza. Total. Que é um pouco essa visão que a nossa sociedade perdeu, né? Esse respeito aos ancestrais, que somos nós mesmos, e as próximas gerações que seremos nós mesmos, né? E outra coisa mais séria, quanto mais você se afasta da mãe natureza, você adoece. Isso. Está aí a prova. Uma sociedade doente. Se distancia de Deus, está se distanciando da natureza. Ou melhor, se distanciando da natureza, está se distanciando de Deus. Porque a nossa tradição, Deus é a natureza e está na natureza. É o conceito. Com certeza, é isso Quando a mesmo. gente se afasta da natureza e afasta da divindade. Sim. Eu tô pasmo aqui, eu tô em estado de choque, é verdade, com o nível de conhecimento, né, e de sapiência que a Mauri está trazendo aqui E pra outra gente. coisa, eu vou contar uma história seríssima. Essa poucas pessoas sabem. Mas você agora está tornando público, né? O menino falou em Acari e me caiu, porque aquilo que eu falei, eu faço as coisas e deleto, me esqueço. Mas de vez em quando o Cosmo manda eu me rever. Como ele falou em Acari, aconteceu um caso, esse foi pesadão. Acari é uma cidade do Rio Grande do Norte, Norte. né, do Seridó. Na realidade, imagina a cena. Eu estava em casa, meu celular toca, da Patagônia. Patagônia. Eu não conheço ninguém na Patagônia. Aí a mulher falava e eu não entendia Patagônia. Patagônia é na Argentina. E gelo para danar. Extremo Perto do Andes, da Cordilheira dos Andes. da Antártica. Frio para. Aí a mulher disse. Aí parou. Aí uma pessoa não podia seguir. A minha amiga é chamada da Patagônia. Ela recebeu uma missão, que ela tem que sair da Patagônia, para uma cidade chamada Carnaúba dos Dantas, que essa cidade fez muito mal para a humanidade. Que história? Mal como assim? Essa cidade deu material que matou muita gente. Aí a ficha caiu, a bomba atômica, urânio. Entende? Então ela vai ter que sair da Patagônia para fazer o resgate. No caso, ela era uma xamã lá da Patagônia. E estava na isolação. E como ela pegou o seu contato? Não, porque aí eu sou cadastrado na Sociedade Brasileira de Xamanismo. Então, ela procurou alguns xamãs. Mais próximo. Né? Rio Grande do Norte. Aí me descobriram. Aí, segunda coisa, aí ela disse, não, é o seguinte, o trabalho vai ser muito pesado. E eu não posso ir só. Tem que dar uma equipe. E você foi escolhido. Para fazer esse resgate. Então, aí lá foi a gente. Imagina o cenário. Carnaúba dos Dantas, 45 graus, aquela calor danado, só Jurema. E é o maior sítio arqueológico do estado. Tem mais de 300 inscrições pesca, gruta, não tem coisa. Tem até uma que reverencia a Jurema, sabe? Eu cheguei a ver. Tem a plantinha e no meio os bonequinhos. Chegou a ver? Sim, sim. Pois é, aí o local X do resgate teria que ser numa gruta X. Aí eu procurei alguém, porque isso ela recebeu toda em visão, né? Ela desenhou, aí ela mostrou o guia, alguém aí lá foi a gente. Meu amigo, ele calou. E aquele redemoinho, vocês sabem que é do sertão, só faltava levar a gente. Meu amigo, antes de chegar da gruta, Era um serrote. Era um serrote. Eu levei um empurrão tão grande que quase que a estaca arrancava meus ovos. E era porque eu estava já preparado. Esse empurrão espiritual, né? Espiritual. E quando chegamos lá, aquela roupa de espírito, cada um pior do que o outro.
é obsessor forte, e aquele redemoinho, e a gente, assim, e a cachimbo, né? A cachimbo, assim, de cachimbo, toquei também. E você tem Veio. evidência? Aí, nisso, meu amigo, aí começamos a doutrinar. Agora, há tempo. E nisso, eles não tinham acordo. Aí eu me lembrei a mesma história de cunhado. Meu amigo, olha, a gente aqui, a gente referencia as mesmas coisas suas. A gente ama a mãe natureza. Ninguém quer fazer mal daqui, não quer tirar nada de você. Mas, siga o exemplo da nossa boa mãe. A compaixão. Que não adianta a gente ficar rancor, ódio. Quantos milhões de anos vocês estão aqui? Por que não vai para a luz? Procura o avô sol, vive mais confortável. Vamos pular. Mas muda de energia. Aí quando eu disse isso, o redemoinho, que era muito, cessou e veio sua vida. Aí pronto, o resgate foi feito. Aí agradecendo, a mulher saiu para a Patagônia, de quando quiser ir, eu disse, não, obrigado, eu adoro o sol. Não sei nem o nome dela, e a história ficou. Aí depois, pronto, depois tem umas amigas minhas aqui, de Carnaúba dos Dantas, eu perguntei, ela disse que de fato Carnaúba tem urânio. E teve uma época que o pessoal disse que chegava carro lá, como é segredo de Estado, né? Onde tem urânio é segredo militar. Né? Então, ela disse que os ancestrais disse que entravam uns caminhões alta hora para pegar umas pedras. Então, tem fundamento. Sim. E aí, então esses espíritos eram espíritos antigos, mas de pessoas, não eram encantados lá, não. Não, era espírito mesmo. Ah, tá. Obsessor, né? Obsessor. Então, eu estou contando esses casos para ver a questão, como existe, né? Existe energia do outro lado, que a gente convive com ela. Cabe a nós, né? Doutrinar para ela seguir para a luz, como nós. Uhum. Mauri, e aí você iniciou então esse... Aí, sim, podemos entrar no xamanismo, né? Sim. Acho que tem primeira coisa, quando eu falei isso, porque o que é xamanismo? A pergunta é essa, o que é xamanismo? O que é xamanismo? Xamanismo é um termo para entender o que é um movimento xamânico, que na verdade é um movimento. Apesar que a tradição liga você ao divino, religião, religare, né? Mas muita gente tem como xamanismo como um movimento. Eu vou mais além, eu acho que é uma religião mesmo. Um sistema religioso. Sistema religioso. Tem crença. É porque essa palavra ela está muito ligada à tradição dos índios americanos, né? Que se tornou uma palavra para designar... Justamente é isso que eu quero, que eu vou dar continuidade. O que aconteceu? Então, voltando ao assunto, eu considero como se fosse uma tradição, não um movimento. Mas, em 1960, muitos pesquisadores da América do Norte estavam fazendo suas teses no mundo inteiro, com povos originais, povos nativos. Imagina você, Henrique, prática indígena de pintura. Os índios nossa, né? Os índios, a cura pela dança. Na universidade, que é uma coisa bem cartesiana, não ficaria bem uma tese de doutorado você botar isso. Então, os pesquisadores americanos descobriram a mina de ouro. Qual foi a mina de ouro? Existe um povo na Sibéria, os Tungues, que o termo do curador nativo, né? Curador ancestral, ele chama de xamã. Aqui seria pajé ou babalorixá e o xamã de santo, depende da tradição. Seria a mesma coisa, o equivalente. Então, o que perceberam? Nos Tung, xamanismo é aqueles que trabalham
com fogo da mão para curar o doente. Utilizando o quê? Os elementos da mãe natureza, terra, água, fogo e ar. Então, pronto, a mina de ouro. A partir daí, qualquer tese, doutorado, mestrado, especialização, você só basta botar xamanismo. Não precisa dizer o que você está estudando. Entendi. Qualquer povo. Pode ser da África, Estados Unidos, Da Austrália. xamanismo. Aí continua no nosso papo. Então foi criado o termo xamanismo na universidade. Que eu chamo. Aí o que aconteceu? Os pesquisadores amou tanto a pesquisa que começaram a desenvolver uma releitura em cima da tradição. Aí foi quando criou o movimento. Pode dizer, você não pode ser pajé, um exemplo. Você para ser pajé teria que ser índio, ou então a comunidade te reconhecer, como no meu caso, que depois eu vou entrar no meu caso específico, como eu me tornei pajé. Mas, se você estudar comigo, que eu tenho o curso de xamanismo, feito pela nossa amada xamã Iatamalo, né, que fiz com Iatamalo, Carminha Levi, Léo Artese, a própria Dilda de Carvalho, quem mais? Dilda de Carvalho, Artese. Pronto, os xamãs urbanos, foi essas 4 pessoas. Ah, não, Ana Chara. Ana Chara também foi uma xamã que me deu muito apoio. Então, o que é que faz? Eu pego o conhecimento ancestral e adapto para a cidade. Tá entendendo? É uma releitura da ancestralidade ancestral na cidade. Então, xamã qualquer pessoa pode ser. Agora você tem que ser acompanhado por um xamã. Tá? Então você começa a acompanhar. Hoje em dia está muito banalizado. Como tudo, né, Maurício? Como tudo tá. Virou festa, virou brincadeira, moda. Virou brincadeira. Então você acompanha o xamã e hoje em dia, um final de semana, você paga um diploma, você já é xamã. Porque na minha época, quando eu fiz, era 4 anos. Onde você vai fazer as práticas, são 4. Mas varia muito. Como também xamanismo, como é um movimento, não existe certo nem errado. Eu não posso julgar ninguém. Cabe a você escolher a linha que quer usar. Então, eu, pelo menos, apesar que o mais difundido é o americano, mas hoje em dia, a maior parte dos... Eu desenvolvi mais, como eu tenho muito amor à cultura indígena, eu sigo mais, eu desenvolvi mais um esquema ligado mais à nossa ancestralidade. Perfeito. É perfeito isso. É tanto que pronto, o Cadu, esse livro aqui, ele me segue faz 4 anos. Bota aqui na frente da câmera aqui. Aí. Bota aí, Henrique. Isso. Segura aqui assim. Isso, pronto. É o Cadu. Carlos Eduardo de Araújo, Cadu, é? É o autor. Então, ele me segue, então, ele eu tenho o título, porque faz 4 anos que ele me segue, e o livro, um dos objetos de estudo sou eu. Então, essa linha que eu pego mais a questão dos nossos encantados, porque a maioria das práticas não usa essa linha. Tá? Como também... O que é que você poderia dizer assim? Claro, as convergências você falou, mas o que é que seria característico desse segmento que você está... E até onde você pode falar, porque tem a claro. parte do Australia. Ele sabe o que pode falar. É secreto, né? Como a menina da Wicca falou, que tem coisa que não dá. O que diferencia é mais a questão do... Como todas as tradições, é os rituais. Na nossa tradição xamânica, não tem a questão de sacrifício, de oferenda. A única coisa que nós usamos é o tabaco.
Que é uma erva de poder. É a erva de absurda. poder, justamente a erva. Então, ela cura o corpo, a alma, a mente e o espírito. Por isso que ela é tão sagrada. Então, Que ela é usada para defumar, para limpar o ambiente, né? Como Usa- também o tabaco é usado no cachimbo, para defumar. Que nas tradições, nas outras tradições, se usa o incenso, né? É. Que tem a mesma função, né? Esse tabaco, desculpa, Claro, curiosidade claro. mesmo. É fumo de rolo? É o puro, é o puro. É o puro que É puro. se encontra. O que é? É o tabaco. É o fumo mesmo. Agora, geralmente, na tradição xamânica, a gente utiliza várias ervas. Então, para ter um exemplo, o tabaco é a questão espiritual. Eu boto o alecrim, a cura do masculino. Eu boto a artemisia, a cura do feminino. São 21 ervas que vai equilibrando o nosso corpo. Os nossos 9 corpos, porque a tradição de nós só temos são 9. Os corpos astrais. É. Né? Aí, outra coisa da tradição xamânica, que Eu difere. posso sentir o cheiro? Pode. É a questão, nem todo xamã. O cachimbo, aí o cachimbo, fala do cachimbo aí, que você já pegou nele aí. O importante na tradição é que quando eu pego o instrumento sagrado, duas coisas. Eu devo ter gratidão a todos os seres da natureza, a todos os ancestrais que passaram, que passam, até hoje passa, o conhecimento para mim, sou grato. E segunda coisa, a mãe natureza que me dá tudo, para me sobreviver. Então, tudo que nós usamos, por isso que a natureza é sagrada. Você vê, aqui, arruma de coisa que está ao redor de nós. Tudo vem da onde? Da natureza. Da natureza. Então, a gente trabalha no xamanismo a cura da natureza, porque nós viemos dela e para ela retornar. E quando a gente se afasta dela, a gente adoece. Então, o papel dos instrumentos da cura é para isso, o retorno. Então, o cachimbo é um dos instrumentos mais sagrados. Os rituais geralmente é mais de 1 hora. Mas eu posso muito bem acender só o cachimbo, dentro de meia hora termina o ritual. Porque ele é assim. Como na tradição não tem livro sagrado. É pela oralidade, né? É a natureza. Cabe o pajé passar para a sua comunidade. Cabe o xamã, né? Vamos usar o termo xamã, a seu grupo, a sua tribo, o simbolismo. Cada animal, vegetal, mineral tem um simbolismo. Qual é o simbolismo? Um exemplo, quando eu vejo um pássaro, eu estou percebendo que a mãe natureza está mandando uma mensagem para mim. Que ela não é o livro. Eu vejo um papagaio, entendeu? Olha, você está igual um papagaio. Escute mais o povo, escute mais sua voz interior. E por aí vai. Então, cabe a nós ficar ligadão. Os sinais. Os sinais, muito bem, gostei. Os sinais. Então, a gente usa muito, primeira coisa, para defumar o cachimbo. Por quê? O cachimbo representa a energia divina, né? Da mãe divina, Tupã, que não tem sexo. A energia criadora. A energia feminina sobrevive muito bem sem a masculina. Mas como ela é compaixão, o que é que ela faz? Ela cria o masculino. Entre a energia do feminino e o masculino, a gente deve respeitar. O homem respeitar a mulher e a mulher respeitar o homem. Nem é maior que o outro. Somos iguais. Primeira coisa do cachimbo é isso. Segunda coisa. O cabo, o cachimbo está aqui, está ligado ao fornilho, não é fornilho? Que bota o cabo. Eu devo respeitar todos os seres animais, vegetais e minerais. Porque todos viemos o quê? Da mesma fonte.
Deus, o Tupã. Como também, a partir do momento que ela vai criando, ela vai colocando espírito e alma e tudo. Não é só eu que tenho alma. Uma pedra dessa também tem. Por quê? Segundo o conceito xamânico, segundo o conceito indígena, que xamanismo é práticas nativas adaptadas à cidade, não seria justo a Mãe Divina, Criador de tudo, colocar espírito e alma no ser humano, que prejudica ela, né? Toda a natureza é prejudicar o ser humano, enquanto botar alma e espírito num bichinho que não faz mal a ela, nem numa pedra que faz mal a ela. Então, por isso que a gente acredita que tudo tem espírito e tudo tem alma. Como o ser humano não é maior do que uma pedra, somos na escala divina, todos somos iguais. Voltando para o cachimbo. Quando eu coloco o tabaco dentro do cachimbo, o que é que eu estou pedindo? Eu tô abrindo minha mente para receber as orientações. Não só de cura para mim, mas quem estiver precisando. E quando eu acendo o cachimbo, qualquer energia negativa que esteja em mim e no ambiente é transmutada para a luz. Quando a fumaça vai... O fogo tem esse poder, né, de tá transmutação, né? Quando a fumaça vai para o Pai Céu, Leva os nossos pedidos. Se for para a nossa evolução, os pedidos é assim. Se não, o vento leva para a luz. Então, por isso que o cachimbo é tão importante. Por causa disso. Porque ele é a síntese da tradição. Muito bom. E o maracá? Fala um pouco aí do maracá. Quer apresentar do cachimbo ainda? Não, eu não estou conseguindo falar. Você como curumim, né? É muitas informações. Muitas informações. Eu gostaria de saber o que é aquele elemento que ele está sempre segurando. Esse que tem as penas. Que tem as penas aqui. Se é que você pode falar. Não posso. São modernos. Tem coisas que eu... Não, é o seguinte, como eu falei, para eu curar, eu uso várias coisas da natureza. Isso aqui é pena de cura. É para curar também. Depois, no final, já que Henrique está muito carregado, ele comeu muito, né? Eu vou fazer uma demonstração. Por favor, também deve estar. Então, é uma pena para cura. Né? E outra coisa mais importante, a pena, você não deve matar o bicho. Você tem que esperar que caia. Certo? Então, aqui são penas. Tem até águia aqui, sabe? Aqui tem várias. Essa aqui deve ter uns 15 anos. Aí eu botei também ar, né? E os cristais. As duas energias. São penas de cura. E o interessante, eu adoro falar os causos. Essa pena de cura tem um significado. É essa. Uma vez chegou no Ibama, quando meu papagaio estiver falando demais, arranca a pena, porque aí eu paro. Aí ele começa a cantar os casos, você puxa a pena do papagaio. Não, mas tá ótimo. Então chegou um gavião no Ibama. E todo dia eu ia rezar o bichinho. Lá no Ibama, para explicar para as pessoas, né? Lá tem um local de recuperação de animais silvestres que foram, vamos dizer assim, ou traficados, né? Ou machucados. Certo, centro de triagem animal silvestre. Quando a gente
toma nas feiras, às vezes as pessoas vão deixar de responder. A gente cuida e depois solta da mãe natureza. Isso. E Para as quando- pessoas entenderem o contexto. quando está muito macio, doa em zoológico. Então, O gavião. o gavião estava lá. E ele chegava bem pertinho da grade e botava a cabeça. Cara, você está com crise existencial. Você é um gavião. Como é que você quer que eu coça a cabeça? Isso aí é papagaio que faz, mas você é um gavião. Aí eu não vou coçar sua cabeça, não, que você é arisco, você vai beliscar. Aí um belo dia eu fui coçar. Cara, eu quase caía da cadeira. Eu fiz assim, aí ele levantou a asa, eu fiz assim, ele pá. Todo dia ele fazia essa marmota. Eu disse, cara, você não é um papagaio, você é um Gavião. o gavião é arisco. Aí, um belo dia, eu cheguei lá. Fiz um carinho nele, aí ele se afastou. Aí quando se afastou, fez desse jeito na asa. Aí a pena, aí jogou fora. Ô, louco. Aí quando jogou fora, aí eu peguei. Que eu não puxei, foi ele que me deu. Aí quando cheguei no outro dia para rezar o bichinho, tinham soltado ele. Então ele percebeu, aí justamente a pena está aqui, porque é uma pena de cura. Então ele está voando lá pelo Sirindol. Pois, aí, fechando a história, eu tenho a impressão que esse gavião devia ser criado por criança. Uhum. Aí eu tive a honra de agradecer a ele. Qual é a pena dele? Esse aqui. A pena de gavião. Que parece de coruja, né? Lembra de coruja. Parece. É interessante. Então, aí você fala do maracá. Depois a gente chega no tambor também. Tambor você já falou, Eu né? falei que é o tambor, as batidas do coração da batida. É tanto que antes de eu começar a nossa fala, eu toco o tambor porque o conhecimento não é meu. Eu tenho que pedir permissão a quem? A mãe natureza. Por isso que eu toquei o tambor e toquei O o maracá. maracá, que são os símbolos máximos da tradição. Porque eu sou apenas canal. Sou apenas canal. Sim, O maracá. O maracá, ele, enquanto o tambor é a batida da mãe terra, o maracá é o equilíbrio. Isso quer dizer o seguinte: para ser um maracá de cura, ele tem que ter a pena. Pronto. Esse aqui é um maracá para festa, para os rituais. Mas esse é um ritual que... Por quê? Porque tem que ter a representação dos elementos. Olha, o ar, a terra, né? Terra, a água, o fogo e o ar. As cores, né? As cores também. As cores na tradição também, a tradição xamânica é muito importante. Né? Que, como xamanismo, você pega coisa de outra cultura, a gente pode utilizar no nosso ritual xamânico coisa de outra cultura, como a questão do simbolismo das cores. Por isso que eu botei aqui. Ó. Cada cor dessa tem um simbolismo na tradição xamânica, que são práticas indígenas adaptadas à cidade. Então, voltando para o maracá, as penas significam o quê? O vento. O vento, o ar, né? Então, a pena que eu devo te voltar para a Mãe Divina, para o Pai Divino, para o Tupã, para Deus, em sinal de gratidão. Eu sou servo. O cabaço, que é esse redondo aqui, significa... Isso aí é uma quenga de coco, no caso, né? Pode ser uma cabaça, pode ser qualquer coisa que... O importante é a representação com a terra. É o poder gerador. Redondo significa o mundo e o universo. Que eu devo cuidar para a futura geração. Então, é uma responsabilidade muito grande quando eu pego o maracá, porque eu não devo falhar no meu compromisso.
de xamã e de pajé. Eu devo cuidar para a futura geração. O cabo, ligando ao cabato, é o respeito por todos os seres, animais. A semente, né, que tem dentro do maracá simboliza que nós só deve tirar da mãe terra aquilo que for necessário para mim e para a minha comunidade. E o toque, eu agradeço e peço ajuda de cura a todos os seres da mãe natureza, todos os seres do universo. Eu, Guaraci, Pajé, Catufá, eles. Então, esse é um simples. Agora o seguinte, tudo isso que eu falei, você não encontra em livro. A tradição é secreta. Segunda coisa, aquilo que eu falei, a tradição varia. Não existe no xamanismo verdade absoluta. Já que é várias correntes xamânicas, já que é várias correntes de pagelança, nenhuma é mais verdadeira do que a outra. O objetivo é o quê? É a cura. A cura e o equilíbrio de todos nós. É isso que nós... Deixa eu ver o que mais. Então, o pajé, para curar, ele utiliza todos esses instrumentos. Né? Tem o cocá aí que a gente tá vendo, um cocá bem bonito, Tem né? aquele Utiliza também as pedras, né? As pedras a gente coloca nas pessoas, a gente chama Ita. Ita para acessar a sua memória ancestral, né? Ao mesmo tempo também, do jeito que faz chá, você pode fazer elixir com pedra e tomar. Cada pedra dessa tem um significado. Tem um significado. eu queria entender também a diferença, se você puder falar isso rapidamente, entre pajé e xamã. A princípio, eu vou te perguntar o que eu tinha entendido, Certo. né? O pajé, ele é aceito pela tribo, ele é Hereditário. ele é hereditário, né? hereditário. Ou aceito como você foi, Foi. né? O xamanismo já é uma coisa que veio da América do Norte, de índios norte-americanos, e que meio que virou um pouco moda. Porém, você trabalha um xamanismo, né, mais adaptado às nossas raízes ancestrais aqui. Mas qual seria a diferença entre um pajé e um xamã? Nenhum? Voltar para a conversa que você fala. Na realidade, o xamanismo não foi criado pelos índios da América do Norte. Foi criado pelos americanos da universidade. Ah, tá. A gente tem que estar na cabeça isso. Foi criação. Uma releitura do conhecimento ancestral da América do Norte. Ah, entendi. O bom disso, que a gente deve, é como eu faço, peneirar as coisas boas. O bom disso que a cidade está precisando. De cura. De cura. Está precisando de cura. Está precisando de muita cura. Então, você pode adaptar o conhecimento da América do Norte com o nosso conhecimento indígena. É isso que eu faço. A função é o quê? É cura e equilíbrio nosso. Mas vamos... O xamã e o pajé. Sim, xamã e pajé. Na realidade, o xamã, o xamã é um termo criado pela universidade e pelos meios holísticos. O pajé é mais delicado. Por quê? Porque você tem que ser índio ou tem que ser reconhecido pela comunidade indígena. Voltando às histórias. E como é que foi? É isso que eu vou falar. Essa sua chegada a ser pajé? Sim, é isso que eu vou fazer. O último censo, o Rio Grande do Norte, o último censo, o estado inteiro, 15 mil pessoas se declararam índios. Porque você sabe que a declaração indígena é autoafirmação. Se você quer índio, o censo não pode dizer que você não é. É autoafirmação. O Ministério Público acionou o governo do estado. Como é que tinha tanto índio e não tinha a participação da FUNAI?
O que aconteceu? Foi criada uma comissão, Governo do Estado, INCRA, Ministério Público, IBAMA. Eu era o quê? Eu era do IBAMA. Então, eu fui. E a gente saiu, na época era 4. Hoje em dia são 15 Comunidades. comunidades. Na época, a gente saía para visitar as comunidades. E como toda a vida eu fui muito curioso, eu sabia que o danado do Marquês de Pombal proibiu você fazer os rituais e falar ali. Então não é porque o nosso povo queria. Foi repressão mesmo, repressão brava. Você era Além do extermínio que aconteceu nas guerras, né? Então, você era obrigado. Então, o nosso povo deixou a tradição, a língua, por causa da repressão. Eu sabia disso. O que é que eu fazia? Antes da reunião oficial, eu puxava aquilo que eles esqueceram. Já que a minha última iniciação, quem foi? A Fátima de Bahia da Traição, da aldeia, que me iniciou com o nome o quê? Guaraci Pajé Catu. Que é a mesma etnia o quê? Da nossa maior quantidade indígena. Porque só tem os tapuios, que é o resto tudo é potiguar. Potiguar. Só Os índios do litoral, né? Então, eu sabia disso. Eu sabia disso. Então, o que eu fazia? Eu puxava o canto potiguar. E nisso, depois disso, Catu tinha uma escola. A professora pediu para o IBAMA mandar um técnico para fazer um curso de educação ambiental. 15 dias. O que foi que eu fiz? Eu criei, dentro do curso de educação ambiental, espiritualidade indígena. Eu botei. Que eles tinham se esquecido, mas eu sabia. Meu amigo, na época, foi um Deus nos acuda, porque a comunidade tinha vergonha. Isso há uns 20 anos atrás. E eu disse, pessoal, eu estou aqui para valorizar a cultura urbana e tudo bem, fiz o curso. Aí depois do curso, as televisões de Natal começaram a dizer que. E as escolas começaram a ir a Catu. Chegava lá, perguntava. Vem cá, cacique tem, cadê o pajé? Aí a diretora, chega, você vai ter que vir nos socorrer. Como assim? Não, ninguém entende de pajelância dele. Vai ser você. Aí pode. Pode ser. Então, eu me tornei pajé não por eu ser índio. Eu me tornei pajé porque eu tenho iniciação de pajelância, sinto pajé, e eu sei fazer o quê? Puxar o ritual e entendo de quê? Plantas medicinais. Que é as duas funções que o pajé deve ter. Então, por isso que eu me tornei pajé de Catu. Hoje em dia, as 15 comunidades, eu estou passando conhecimento. Eu estou passando. E você, como é que tá hoje? Você passa quanto tempo lá, quanto tempo em Natal? Como é que tá? Não, Porque você se aposentou do IBAMA, né? Me aposentei. Sim, é outra história que eu tenho que contar para você entender. Eu estava doido para morar em casa. Era meu sonho. Ou em outra tribo qualquer, que eu podia morar. Ou então em qualquer reserva do IBAMA eu também podia morar. Aí uma bela noite, uma amiga minha disse, olha, tem um amigo meu, tem uma amiga minha que o pai, 80 anos, é antropólogo, doutor em antropologia, ficou doido sabendo que eu vou para o ritual e ele quer isso. Tudo bem, pode vir. Meu amigo, quando o velho chegou, ele disse, não, ele só vai estudar. O velho incorporou. Quando incorporou, fez tudo que eu ia fazer. Cara, qual foi o pajé que iniciou esse homem? A mulher disse que ele só fazia estudar.
e a tradição não tem nada escrito, é oral, você tem que decorar no seu juízo. Aí fez tudo, aí lá bastante falou em tupi. Disse, olha, eu sou pajé da tribo Potiguara, babá, se identificou. Aí a mensagem, eu vou traduzir, que a maioria do grupo não entende tupi, eu vou traduzir para você. Bichinho, você tem cabeça dura, hein? Ele falando para você. Como você é pior do que um jumento? Quantas vezes você quase que vinha para nosso meio, por causa 6 vezes eu quase que morria. Doenças endêmicas, porque eu não queria sair da Amazônia para vir para a cidade. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Já passou do limite. Desde ser cabeça dura, você não percebeu ainda o sinal, não? O conhecimento ancestral que nós estamos lidando não é para o mato, nem é para a tribo, não, que ele já tem. Você vai ser a nossa ponte entre a cidade e a ancestralidade, entre a mata e a cidade. E outra coisa, não seja tão radical. Quando você estiver na selva de pedra, não precisa acender fogo, cachimbo. A única coisa que você deve fazer é o quê? Mentaliza, nos chame e cante, toque tambor, maracá, que a gente vai, você pode estar atrepado numa árvore, na selva de pedra, que a gente vai onde você está. Mas o recado foi dado. Então, por isso que hoje eu não fico. Eu passo mais tempo atendendo. Eu atendo algumas pessoas que vão lá em casa, faço rituais aqui em Natal, para curar a nossa cidade, que precisa mais. Embora que quando eu estou cansado daqui, eu corro para Catu, como ontem eu fui à Lagoa Grande, eu circulo nas tribos. Tá? Circulo. Não fico só. Sim, aí para terminar a história, fechar o bloco de conversa, aí eu disse, quando terminou, meu senhor, vem cá. Qual foi o pajé que iniciou? Porque, pelo que eu sei, a região de você é Guarani. Não é Potiguara. Rio de Janeiro é Guarani. Aí ele disse, o que foi que eu fiz? O que eu fiz? Aí, meu senhor, você não se lembra o que fez, não? Aí a filha interferiu. Papai, é o seguinte, você me convidou para vir no ritual xamânico. Você passou na frente do pajé. Eu até fiquei iluminado, porque eu nunca vi você. Você só vivia lá em casa lendo. E você fez tudo. Então você fez o ritual. Eu assisti, mas você não. Aí eu disse, a outra pergunta, meu senhor. Você disse que não foi iniciado. Você segue alguma tradição? Candomblé, espiritismo, sei lá o que, qualquer outra. Não, eu respeito, mas eu sou cético. Aí, para fechar o bloco, aí você vê as coisas como é. Os nossos amigos espirituais utilizam uma pessoa totalmente fora do meu ciclo, porque se fosse um amigo, não é porque você quer que eu fique. Talvez você não desse a devida importância, não. né? Isso. Aí, por isso que hoje em dia eu não moro. Eu podia. Você não o quê? Não mora Não na moro. Sim. aldeia. Eu não moro na aldeia, eu podia. Porque você já entendeu o recado. Não, tá todo sei. É porque tem muitos detalhes aí dessa história, né, Maurício? Tem um detalhe, que não pode ser assim escancarada. Mas porque sei bem. Mas numa dessas suas idas lá para o Xingu, para aquela região, você frequentava a casa de Dom Pedro Casa d'Água, né? Conta um pouquinho aí, que é uma pessoa importante no Brasil e né, Na realidade é Pedro, como para os Pedro, da teologia da libertação, né? Não chega a questão tradicional da Igreja Católica. E o Pedro, ele era muito aberto. E quando ele veio para Natal, tem um verso meu, que eu Você lembra o verso? me lembro.
Fala aí. Eu não sou de memorizar, não, mas de tanto pedir, eu me lembro. América Latina, algo vai renascer. Os tempos de glória vão reviver. Os incas e astecas que tinham que comer. Guaranis, que tinha sua república, mais perfeita que as europeias. Para o povo guarani. Para o povo guarani nada restou. Senão, deformação e muita dor. Quilombo. Que faz tanto tempo Quilombo Paraíso Negro. De tudo era de todos. Houve a destruição de uma grande nação. Araguaia, história mal contada, por um sistema que procura acabar com a igualdade e justiça que há. Por isso você foi eliminada para não poder ser imitada. Zumbi, Marçal e Conselheiro. Renasce nas cinzas do passado. Você serve de luz e de exemplo para nosso povo que é muito explorado. Aí Dom Pedro se levantou, né, já que ele morava no Araguaia, por isso que eu fiz o verso para ele. Aí se levantou e me deu o anel de tucum dele. E disse, meu filho, se quiser passar um tempo lá comigo, as minhas portas estão abertas. Aí eu fui, né? Passei um tempo lá. Foi outro aprendizado grande, não por estar com uma pessoa, uma sabedoria enorme, muito humilde, né? Dom Pedro, a casa dele, né? As portas eram abertas, né? Com índio, com agricultor direto lá. Mas também aprendi muito com ele e também com os índios, né? Com os carajás. Né? Passei um tempo lá com os carajás, porque ele era um bispo, né? E ele tinha acesso às tribos, aí também foi um grande aprendizado, foi com os carajás. Nessa altura, o pajé já morreu, o Maluaré, né? Também foi um aprendizado muito grande, porque a comunidade, a gente sempre ia visitar as aldeias. Os agentes de saúde. A equipe de Dom Pedro, muita gente era agente de saúde, apesar de ser padre, freira e leigo, mas ia questão de saúde. Aí eu ia, acompanhava também. Aí uma dessas vezes, ia haver o grande ritual do Aruanã, festa maior Carajá. Aí o cacique, o pajé convidou, aí não, a gente tem que voltar, porque tem horário. Aí eu disse, eu fico. Mas como você vai voltar? O pajé disse, não, eu mando deixar, meu filho vai deixar ele de canoa. Então foi um aprendizado. Aí o que aconteceu? Aí, no outro dia, ele saiu para mostrar as coisas, aí ele se cortou. Aí quando ele se cortou, a aldeia fica longe de água. Aí eu ia pegar água, mas eu fiz de propósito, porque eu sabia que eu estava fazendo serviço a ele, ele iria se abrir com a tradição. Como eu falei, a tradição é muito secreta, e os pajés é fechadão. Aí ele começou a passar o conhecimento. Entende? Eu aprendi muito com o Maluaré. Chegou a tal ponto que no dia do Aruanã ele queria que eu abrisse com ele. Eu disse, não, eu respeito a tradição. Primeiro, que eu não domino o Carajá. Eu sei o poder da palavra. Eu sei o poder que o som tem. Eu posso cantar uma coisa e desviar a energia. Então, eu prefiro assistir. Meus parabéns, você está no caminho. Porque
Foi um teste. Foi um teste. Foi um teste, foi um teste. Interessante. Foi um teste. Aí tudo bem. E outra coisa, outra lição que eu aprendi muito, quando foi embora, aí ficou só a Irmandade, aí a mulher de Maruaré, bem velhinha, disse, o pessoal acha que a gente é museu. Ela falou em português, falou em Carajá, não. Então, foi uma lição para o dia de hoje, né? Primeira coisa, acha que a gente é museu. O pessoal vem nas tribos, ligeiro, não procura curtir a energia. Você vê, a gente convidou para a coisa mais sagrada nossa. E disse, não. E você soube muito bem valorizar a nossa cultura. Então, isso foi uma lição. Tá? Não adianta você querer ir para uma tribo, fazer turismo. E achar que conhece. E achar que vai absorver, né? Aí outra coisa mais séria, muitos pesquisadores vão e não agradecem. Pega o conhecimento ancestral, né? Fala do filme do Rodrigo. Desculpem, é porque realmente eu tô absorto com a energia, com tudo, e como eu pratico para Umbanda, né? Então eu fico muito suscetível a esse tipo de energia de conhecimento e a energia sutil que está pairando aqui, né? Advinda do xamã Mauri. Outra coisa, um gancho aí só, porque a nossa tradição é irmã. Pode dizer, como eu conheço a Umbanda, se você pegar, é a mesma coisa. Pode dizer, a gente tem um personagem belíssimo, que eu sou fã dela, número 1, a Jurema, né? Você vê que a Umbanda reverencia muito a Jurema. Sim. Tem muitas coisas. A única diferença, assim, é a questão que a Umbanda faz as oferendas, né? Isso. Mas os cantos, o tambor, reverencia o maracá, as entidades, né? Inclusive, Mauri, a gente pode até conversar num outro momento sobre isso, sobre Umbanda, xamanismo, né? E sobre a questão dos povos originários, porque quando os negros que foram escravizados, muitos deles feiticeiros, vieram para o Brasil, eles se encontraram com índios que também reverenciavam e cuidavam da terra, e aí houve uma troca Umbanda, né? amistosa, né? E aí a gente está falando do calundu, da cabula, das macumbas cariocas que desembocou na Umbanda, né? Então tem toda essa história que a gente pode puxar isso aí, né? Eu queria até para encerrar, se for possível, se for, né, você de repente benzer aqui o nosso programa para a gente ficar blindado com energias negativas e para a gente continuar nesse nosso propósito de trazer histórias interessantes como a sua, conhecimento para as pessoas, né? Além de entretenimento. Não é isso aí, com certeza. Mas eu quero que você fale do filme. Sim, do filme. Aí no final a gente faz o fechamento. Do filme. Rodrigo Sena, que é um amigo nosso, né? Documentarista, fotógrafo, diretor, ele dirigiu um filme chamado Catu, né, a tradicional família brasileira, que mostra a comunidade Catu, né? E a Mauri é um dos personagens desse documentário, né? A gente vai colocar trechos. Rodrigo, grande abraço, sucesso, meu irmão. Rodrigo gentilmente nos cedeu, né, trechos para colocarmos nessa entrevista, né? E vocês vão estar vendo aí, né, uma parte desse documentário Catu. Aí a Mauri, fala aí como é que foi para você participar do filme. E tem um iniciado, né? Que aí você.
Legal. Muita fofoca de filmagem. O interessante do filme, eu entrei de gado no navio. Porque, na realidade, eu não fazia parte da escola. Apesar de eu já frequentar Catu, então, mas o cineasta queria botar a questão religiosa. Aí eu entrei. Agora, o mais incrível foi o seguinte: a gente abre o toré. É muito delicado a gente, a partir do momento que eu vou abrir o toré, eu tenho que terminar o toré. Todo ritual a gente abre e fecha. E acontece que ele estava fazendo a filmagem. Depois eu mesmo, porque a tradição diz que a gente brinca para se curar. O ritual é uma brincadeira de cura. Você pira, cara. O ego fica doido quando você brinca com você mesmo, as suas besteiras que nós fazemos. Então, o ritual é isso, para brincar, dançar. Então, o que aconteceu? A gente puxou o ritual. E o cineasta, corta! A energia rolou, né? A energia, porque enquanto os encantados não curam o grupo, a energia não para. Ele para. Isso é fofoca de filmar. Depois de não dá para cortar assim, né? Não dá. Não. É incrível. Então, a participação foi mais por causa disso. Uhum. E o seu... O aprendiz? É. Não, o aprendiz Mucunã, né? Porque a tradição... Ele aparece no filme também, né? A tradição, Mucunã é um grande aprendiz, que na realidade o que tirou ele do alcoolismo foi a tradição, né? Que ele começou a participar do toré. Aí hoje em dia, se eu morrer agora, ele assume E ele é nativo? É nativo, ele é o futuro pajé de Catu. E o menino tem uma vida, se ele pegar meu tambor, arruma de canto que vem, ele trabalha com a Jurema, a Huasca a gente também faz rituais fechados, né? Para todo mundo, um grupinho bem pequeno. Então o Mucunã, ele tem o dom da vidência, pintura, né? Está no caminho, né? Que bom. É isso, né? É isso. Podemos fazer o ritual? Como é que você quer fazer? Vou fazer, como eu falei, o próprio canto é um canto de cura. Eu vou fazer 2 cantos pequenininhos. Porque a tradição diz que o legal é cantar 4, 7 ou 21. Mas eu vou cantar só 2 vezes para poder cantar os cantos todos. E o segundo canto, tanto o primeiro, o pajé, a tradição diz que ele tem que se refugiar na mãe natureza 4 dias só rezando. Não come, não bebe. Para receber os cantos e a cura dele próprio. Isso até quando você se torna ancião. A partir de 60 anos, você não é obrigado. Eu estou com 65, então, quando eu fiz 60... Você foi desobrigado. Então, muitos cantos vêm. E é isso que eu vou fazer. O segundo canto eu vou comentar um pouco, porque o segundo canto eu recebi... Eu tinha tomado a Sagrada Ayahuasca na Ave-Mãe. Você conhece, né? É uma planta enorme, 50 metros de tamanho, enorme. E eu tomei, quando eu tomei, eu senti a presença dos encantados. Iara, Saci. Então, o canto que eu vou cantar é justamente reverência, porque os encantados é a nossa crença, não é coisa folclórica, que é ridículo. Pode dizer, Iara, é folclore, caipora, não é folclore, não. São espíritos de cura que exercem funções na natureza. Né? Sim. A mesma coisa, eu comparo, os santos católicos é folclore. Então, os encantados, Iara, Saci, muito. É isso que eu vou terminar. A gente agradece esse conhecimento ancestral que a Mãe Natureza está dando para mim, para você, Henrique, para Fábio, né? Sou muito grato. E gratidão a todos vocês que estão nos escutando.
e faça como é o que você disse, se inscreva. Se inscreva, pode ver, se inscreva, comente. Se inscreva no canal, comente. Eu não domino bem essas coisas de tecnologia. Se for para fazer uma fogueira, saiu até que todos os seres de luz estejam com todos vocês que estão nos escutando, trazendo muita paz, saúde, prosperidade e harmonia. Sucesso na vida de vocês. Pega o maracá, Rick. Dê a ele também. Salve o povo da terra, salve o povo da água, salve o povo do fogo, salve o povo do ar, com muita gratidão, com muita gratidão, com muita gratidão, com muita gratidão. Salve o povo da terra, salve o povo da água. Com muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão. Salve Tupã, salve a Caipora, salve Tupã, salve a Caipora, viva os encantados desse lugar, viva os encantados desse lugar, salve Iara. Salve o Tapi, salve Iara, salve o Tapi, viva os encantados desse lugar, viva os encantados desse lugar. Salve Tata, salve Tanha, Tata, salve Tanha, viva os encantados desse lugar, viva os encantados desse lugar. Salve a Jurema, salve Mani, salve a Jurema, salve Mani, viva os encantados desse lugar, viva os encantados desse lugar. Salve Jaqui, salve Guaraci, salve Jaqui, salve Guaraci, viva os encantados desse lugar, viva os encantados desse lugar. Saúde, prosperidade para vocês, no Brasil e no mundo. Tá bom dia. Gratidão. Gratidão aí, meu querido. Obrigado, Mauri. Tudo de bom pra você, viu? Gratidão aí pela sua disponibilidade, tá certo? Quero agradecer o seu carinho, sua atenção por nós, tá certo? E que você continue fazendo esse trabalho belíssimo, tá? E vamos fechar? Vamos, eu acho que já fechou, né, com isso. Eu acho que não tem muito o que comentar, é só mais uma vez agradecer, né, como você já agradeceu a disponibilidade de Amaury, né, a gentileza dele, né, em passar esse conhecimento todo ancestral e tá abrindo para a gente conhecer um pouco mais, né. E você que assistiu até agora o nosso programa, faz isso, dá esse like, se inscreve no canal, compartilha, né? Porque dessa forma a gente pode continuar com esse trabalho de abrir um pouco mais a consciência da gente com ótimas histórias e conhecimento da espiritualidade. É isso. Valeu! Valeu!